Olá! Temos aqui um gênero textual chamado receita culinária, na lição 16, ok? Você já fez alguma receita culinária? Olha, eu às vezes faço. Nem sempre eu consigo fazer do jeito que a receita pede, mas eu tento. A receita culinária nos orienta a realizar ali a produção de um bolo, por exemplo, de um prato específico, e ela tem características específicas. Muito bem, então ela é uma maneira de instruir. Então ela faz parte da categoria de textos instrucionais, né? E tem uma estrutura específica lá, né? A gente tem o título da receita, o modo de fazer, antes do modo de fazer a gente tem os ingredientes, né? Então é importante que a gente siga certinho para a receita funcionar, certo? Onde que a gente encontra a receita? Em livros de receita especificamente, pode estar dentro de revista, de jornal, né? Em páginas virtuais. Hoje, por exemplo, gente, nas redes sociais, nós temos lá páginas específicas de culinária. E ali eles colocam vídeos ou uma foto da receita e embaixo a escrita dela, tá? Vamos conhecer da característica do gênero? A receita tem como objetivo apresentar os ingredientes e o passo a passo de como preparar, né? A gente já comentou sobre isso. Os elementos que constituem a organização interna de uma receita culinária são título, a lista de ingredientes e as instruções, que é o modo de fazer. Então, é sempre nessa ordem. O título, normalmente, é o nome do alimento, né, o qual a gente objetiva preparar. A primeira parte da receita consiste em uma lista de ingredientes e suas correspondentes porções, indicadas por xícaras, pitadas, gramas. Então, ali sempre vai ter, né? Por exemplo, o bolo. 2 copos de óleo, 5 ovos. Então, tem que ter essa quantidade sempre do lado esquerdo e depois ali, qual o ingrediente específico para depois, no modo de fazer, a gente colocar esses ingredientes da maneira certa também para produzir. A parte referente ao modo de fazer, o leitor acompanha as instruções por meio do modo verbal conhecido como imperativo. Então, lá no modo de fazer, sempre vai aparecer o verbo assim, faça, mexa, observe, asse, que é um verbo que dá ali ordem ou pedido. A gente chama ele de verbo no modo imperativo. Esse modo apresenta as formas verbais com sentido de comando ou instrução, certo? As etapas do modo de preparo podem ser apresentadas em tópicos ou em sequência numérica, tá? Então, o modo de preparo muitas vezes aparece ali com a sequência numérica ou em tópicos, ou até aparece direto ali um atrás do outro, separado por pontos. Dicas de preparo e formas de apresentar ou decorar o prato são frequentes na receita culinária. Então, se você for, por exemplo, escrever uma receita, se você tem uma receita sua ou criará um dia, você pode ainda dar essas dicas de como a pessoa pode apresentar esse prato depois. Questão número 1, pessoal, vamos ali fazer a resolução com base na receita de bolo de fubá fofinho. Eu adoro, fiquei até com vontade agora. Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de fubá, 1 colher de sopa de fermento, ok? Então, bem naquele formato que a gente falou. Tem ali as quantidades e do lado os ingredientes. O modo de preparo. Nesse caso aqui, o modo de preparo está em tópicos. Ele poderia estar numerado também ou escrito uma orientação atrás da outra, separada pelos pontos. Peneire o açúcar, a farinha de trigo e o fubá e reserve. Então, ele já fala ali o que tem que fazer primeiro, né? Então, você vai reservar e vai fazer em outro espaço, outra parte da receita. Bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e junte com o que foi peneirado, aí junto com aquilo que já tinha sido reservado. Coloque o fermento em pó e misture levemente. Coloque em forma untada e polvilhada com fubá. Leve ao forno por aproximadamente 30 a 40 minutos. Rendimento: 10 fatias, tá? Então, já deixa aqui até quantas fatias vão render. Número 1. Quais os elementos que facilitam a leitura de uma receita, né? Então, letra A. O modo verbal, é só o modo verbal que facilita a leitura da receita? Acredito que não, né? O modo verbal, ele orienta como você deve fazer.
A quantidade de ingredientes não é só a quantidade de ingredientes, né? Porque nós também temos que olhar o modo de fazer. Letra C. Título, lista de ingredientes e instruções. Pode ser, né? Porque tudo isso faz com que a gente consiga compreender bem a resolução, né, ali da receita. Rendimento? Não, não é só o rendimento, isso aqui é uma informação a mais. Então, letra C é a letra correta aqui da nossa questão número 1. O título, a lista de ingredientes e as instruções, em ordem. Questão número 2, vamos lá. O objetivo de uma receita culinária é ensinar alguém a preparar um determinado prato? Meu Deus, já de cara que a gente tem uma resposta completa, mas a gente precisa ler as outras para ter certeza. Letra B. Para vender bolo de fubá? Olha, gente, uma receita de bolo de fubá ou bolo de fubá em si depois pronto pode ser sim vendido, mas não é o foco, não é o objetivo principal da receita culinária, né? O objetivo é ensinar. Noticiar um acontecimento sobre receitas? Não, aí seria uma notícia. Ensinar tempo e modos verbais? Não, imagina, a gente tem ali modo verbal específico, mas não é ensinar sobre ele. Então, claro que é ensinar alguém a preparar um determinado prato. Ok, pessoal, questão número 2, letra A. Eu ainda quero fazer com vocês a número 7, então vamos aqui comigo. Bom, pessoal, então para resolvermos a questão número 7, vamos fazer a leitura da receita de poema, tá? Da Daniela Bonafé. Receita de poema. Tempo de preparo, incerto. Rendimento e modo de servir. Há quem diga que serve uma porção. Alguns dividem-no em fatias fartas e milimetricamente cortadas na régua. Outros preferem pedaços desiguais e disformes. Alguns servem com a elegância da métrica. Para mim, não importa o tamanho. Eu distribuo a quem tem fome. Ingredientes: língua, um viver fresco, inteiro, intenso, temperos. Modo de fazer: pegue a língua de qualquer variedade, a que lhe serve melhor. Pode ser tenra, suculenta, macia, aveludada, de qualidade dura e afiada. Há diversas no mercado. Para dar um bom caldo, use a criatividade para deixar esse caldo de língua perfumar todo o ambiente. Em seguida, pegue o viver. Não adianta tentar procurar o viver na feira, nas lojas, nas vendas de bairro ou nos hipermercados. Não existe viver à venda. O viver deve ser seu ou ao menos a sua impressão do viver do outro que você pode tomar emprestado. Junte a língua com o viver e misture bem. Quanto mais misturar, melhor vai ficar. Por isso, não se incomode com o tempo que essa etapa vai durar. Quando sentir que a massa está brilhante, é hora de temperar. Em seguida, vem o cozimento, que também dá um bom trabalho e é lento. Olha que legal, pessoal. Nós temos aqui uma receita de poema, então não é uma receita de comida, de um alimento que a gente vai fazer, mas a Daniela aqui usa das características do gênero receita para ensinar como fazer um poema, né? Bom, aqui você pode perceber que nós temos o tempo de preparo, assim como uma receita, o modo de servir e o rendimento, e a gente tem também o modo de fazer, certo? Lá na questão 7, quando eu falei para você que era para você fazer, ela diz assim: quais expressões do texto podem ser comparados às de uma receita? Aquela receita mesmo, né, de comida. Então, quais expressões do texto podem ser comparados às de uma receita? Vamos lá. A gente vai observar. Então, nós temos aqui o verbo pegue. Aí a gente tem o pegue de novo ali, junte no modo de fazer, que são verbos que estão no modo imperativo, né? Então, muito parecido lá com a receita mesmo, né? Que vai nos auxiliando a como produzir esse prato. Além disso, tem aquelas características principais, né? As ordens que a gente segue da receita, que é o tempo de preparo, o modo de servir, o modo de fazer, os ingredientes. Então, as características do gênero receita estão aqui muito próximas do que a receita de poema mostra. Então, eu quero que você faça isso escrevendo com as suas próprias palavras, né? Fazendo essa comparação, então,
com o texto receita de poema, lá na questão 7, tá? Então, você vai escrever lá, quais expressões podem ser comparadas numa receita? Então, você vai escrever que o pegue, o junte, são verbos que estão no modo imperativo e que aparecem também no modo de fazer da receita original. Você vai dizer que a ordem ali da escrita do texto também está parecida com o gênero receita, né? Que tem ali o modo de fazer, os ingredientes, muito parecidos com o que acontece com a receita de comida mesmo. Certo, pessoal? Finalizem todas as outras questões, façam com atenção e até lá!